Então, caminho crítico. Existem atividades de um projeto que são mais importantes do que outras. Muitas dependem umas das outras, né? Dependem de outras e de alguma forma e precisam ser executadas porque afetam sensivelmente a execução do projeto. Essas tarefas são as chamadas tarefas do caminho crítico. Por exemplo, a gente tem que ter a ideia, a gente tem que escrever o projeto, a coordenação, que é o Ismael e o Paulo, a diretora também, mas bota como coordenação, né? Tem que ser aprovado, aí a gente tem que executar para depois apresentar. Aí na execução, a gente tem que, vamos dizer que fosse como o exemplo lá da finança, tem que ir na escola, fazer uma parceria com a escola do primeiro grau, tem que falar com o professor de matemática, depois tem que fazer a oficina, todos esses caminhos, mas tudo isso depende da escrita, aprovação, para poder fazer as outras atividades. Porque, por exemplo, uma atividade importante é que o diretor autorize. A conversa com o professor de matemática é importante, mas a gente pode fazer sem conversar com ele, porque se tiver autorização da escola, ele pode sair da sala e a gente fazer, né? Tipo assim, é importante fazer uma parceria. Mas, se fosse necessário sacrificar alguma atividade, poderia sacrificar, falar com o professor antecipadamente. Ele ia ficar chateado? Ia. Mas dá para acontecer o projeto. Então, tem atividades que tem que acontecer, tem outras que é legal acontecer. E tem umas que só acontece depois de outras. Tipo, a aprovação só acontece depois da escrita. Aí, esse caminho que tem que acontecer é o caminho crítico. Aí, o que é que a gente encontra desse caminho crítico? Relacionamento entre as tarefas. Estas dependências entre as tarefas podem se dar entre uma tarefa e outra, ou entre várias tarefas e uma única tarefa, tarefa sucessora, ou entre diversas tarefas. Por exemplo, escrever o projeto para ser aprovado pela coordenação. É uma tarefa sucessora, né? Uma só acontece depois da outra. Aí há uma tarefa que é influenciada por outras. A autorização do diretor, ou seja, da escola, vai autorizar escolher a sala, falar com o professor, preparar os alunos e aplicar a disciplina, a oficina. Então, são 4 atividades que dependem de uma única atividade, a autorização da escola através do diretor. Então, tem essas dependências que tem que levar em consideração quando estiver criando o nosso projeto. Aí nós temos alguns tipos de tarefas, né? Algumas classificações. Vamos botar aqui, ó. Término para o início. O início de uma tarefa depende da conclusão de outra. Ou seja, para que a tarefa se inicie, é preciso que a outra já tenha concluído. Essas aqui são as características da relação, né, entre uma atividade e outra. Então, término para início. A tarefa, a aprovação, ela só acontece, só tem início, né? Depois que a tarefa escreveu o projeto, terminou. Entendeu? Outra relação, início para início. O início de uma tarefa está relacionado ao início de outra. Ou seja, para iniciar uma tarefa, precisamos que outra inicie também. Por exemplo, nós temos aqui a autorização do diretor da escola lá. É uma tarefa. Autorização. Visitar o diretor da outra escola. Também. Então, as duas têm que iniciar ao mesmo tempo. A gente tem que ir lá pegar a autorização. Pegar, né? Outro tipo de relação, término para término. O término de uma tarefa depende do término de outra. Ou seja, as duas tarefas precisam terminar juntas. Por exemplo, se a gente vai fazer uma tarefa de visita na escola para falar com o diretor e falar com o professor, né? O término de uma tarefa depende do término da outra. A gente só pode ter a confirmação do professor com a confirmação do diretor. Então, as duas, né? Para poder chegar lá no aluno. Outro, início para término. Esta é a relação mais rara, mas possível de acontecer. Ou seja, uma tarefa só pode terminar se outra for iniciada. Que aí é mais difícil, aí eu não estou me lembrando nenhum exemplo agora, não. Na verdade, tem.
A tarefa de eu ficar adulando vocês para ter as ideias só vai terminar quando a de vocês, que é das ideias, começar. Perfeito. Existe ainda a chamada latência. O que é latência? Que significa um tempo adicional nos relacionamentos de uma tarefa, das tarefas acima. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo que ele deu no livro, tá lá. Por exemplo, na pintura de uma parede, existem 3 tarefas: aplicação da massa, lixamento da massa e pintura. Ficou ruim de ler aqui. Mas é a pintura da parede, né? Então, o relacionamento entre a aplicação da massa e o lixamento da massa é uma relação TI com latência de 48 horas. Ou seja, após terminar a aplicação da massa, é preciso esperar 48 horas para lixar. Ou seja, os 48 horas é o período de latência. Ou seja, a gente tem que fazer uma coisa, esperar que ela enxugue, né, a massa para poder lixar. No nosso exemplo aqui, a gente vai pegar, fazer o projeto, está escrito, já pode ir lá na escola? Não. Tem um período de latência. A gente vai lá, vai entregar escrito para o Ismar ler, para o Paulo ler. Vamos dizer que ele leve um dia ou 2 para ler, 48 horas. Aí quando eles lerem, eles vão tirar algumas dúvidas. A gente vai lá e apresenta. Então, apresentar o projeto escrito e tirar as dúvidas, ou fazer uma apresentação de PowerPoint, tem uma latência de 2 dias, que a gente espera que eles separam de 1 horinha lá para ler o projeto. Certo? Então, pode ter períodos de latência entre uma atividade e outra. E aí, né, a gente precisa também ter um plano de contingência, que pode dar errado alguma coisa. Vai que a gente faz uma ideia, a gente escolhe e tal, vamos fazer a atividade na escola perto ali da EP. Aí o que é que acontece? Pronto, vamos fazer um projeto como aconteceu com a logística desse ano. O projeto deles era visitar umas famílias e fazer umas atividades em mercantis. Aí veio a pandemia. Qual foi o plano de contingência? Fazer o projeto de forma virtual usando o aplicativo TikTok. A gente tem que ter um plano de contingência. E aí uma forma de exemplificar a importância do plano de contingência é o quê? Ó? Em gestão de projetos não pode ser diferente. Existe a famosa a lei de Murphy, que quer dizer o seguinte: se algo tiver que dar errado, vai dar errado. Então tudo que tem que dar errado, tem que dar errado. Se a gente sabe que, mesmo que a gente planeje, mesmo que a gente tenha toda a boa vontade, o que tiver dar errado, vai dar errado, então você vai ter que ter um plano B, que é o plano de contingência, para resolver quando der errado. Certo? E, por último, quando a gente for resolver esses problemas, não tem que resolver todos os problemas do mundo. A gente usa o princípio de Pareto. Ele diz o quê? O princípio de Pareto, também conhecido como regra do 80-20, se resume em que 80% dos efeitos são promovidos por 20% das causas. Que aí é exatamente aquela questão. Nós temos aqui, fazendo um projeto, temos esse problema. Aí vamos ver o que é que causa esse problema. Então, 80% das consequências do problema são resolvidas sem resolver 20% das causas. Ou seja, às vezes tem problemas que o resultado da ação deles é tão simples, é tão pouca, que não vale a pena gastar tempo com aquilo.